Vamos ler diversos trechos na Bíblia hoje, começando no segundo livro de Samuel e o capítulo 7. Antes de ler, eu queria dizer que tenho apreciado bastante os estudos do nosso irmão, bastante práticos. Ele falava hoje sobre o comprometimento com a obra de Deus, e é uma coisa que está sendo muito necessária de ser enfatizada hoje em dia. O mundo tem oferecido, Satanás na sua astúcia, tem usado o mundo para oferecer muita coisa para ocupar o tempo do cristão. E mais nós vemos as igrejas sofrendo por falta de compromisso. Eu tenho tentado enfatizar os compromissos que Deus fez conosco. Ele que não precisava se comprometer, ele se humilhou para entrar em aliança conosco, com todas as formalidades associadas com esse processo de uma aliança. E ele cumpre aquilo que ele prometeu. No dia do batismo, nós, os salvos, nós fizemos uma aliança com ele, de que nós iríamos andar em novidade de vida. E que Deus nos incentive a cumprir essa aliança. Nós vemos coisas para nos animar. Eu estive ausente daqui por algum tempo, e foi bom voltar e ver mais irmãs e mais jovens na reunião de oração, bem de manhã. Então há motivos para nós nos alegrarmos, mas vamos continuar orando para que Deus toque mais no meu coração e no seu coração, para nós colocarmos realmente as coisas dele em primeiro lugar, acima do trabalho, acima da família, acima do lazer, acima de qualquer outra coisa. Esse Deus que tanto tem feito por nós, que nós também possamos nos dedicar mais na obra dele. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8, Deus manda um recado para Davi através de Natã. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como antes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Capítulo 23. Nós realmente não vamos considerar esse trecho que acabamos de ler no capítulo 7, porque ele se aplica quase que especificamente a Salomão, o filho de Davi. Mas é baseado naquela visão do capítulo 7, que aqui no capítulo 23, Davi escreve um poema inspirado por Deus,
e fala da aliança. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se amará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Agora o segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 13. Aqui nós encontramos um bisneto de Davi, segundo livro das Crônicas, capítulo 13. E os filhos de Israel vêm lutar contra esse bisneto de Davi, rei de Judá. Então diz o versículo 4. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Versículo 15. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Capítulo 22 desse mesmo livro. Versículo 10, agora alguma coisa que aconteceu na 6ª geração depois de Davi. Segundo Crônicas 22 e 10, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. O livro de Isaías, primeiramente no capítulo 7, Isaías capítulo 7 e versículo 5. Isaías capítulo 7, versículo 5. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Capítulo 9 desse mesmo profeta, versículo 6. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora no profeta Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Vamos começar lendo no versículo 14. Jeremias 33 e 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará: O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Finalmente, em Lucas, um versículo só, Lucas capítulo 1. Aliás, 2 versículos, Lucas capítulo 1, versículo 32, as palavras que o anjo Gabriel disse para Maria. Lucas 1 e 32, esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Só isso, que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Nós já pensamos sobre 3 das 5 alianças que Deus fez conosco. A primeira aliança abrange a humanidade toda, feita com Noé, mas para todos nós, para toda a humanidade, e promete especificamente preservar esse planeta. A segunda aliança foi um pouco mais restrita. Ela foi feita com Abraão e tratava primeiramente dos descendentes de Abraão. É claro que ela tem bênçãos espirituais para nós também, mas a abrangência dela, quando ela foi dada, era para os descendentes de Abraão. A terceira aliança foi ainda mais restrita. Ela foi dada para o povo de Israel e só para eles. Deus nunca cobrou e nunca vai cobrar de um gentil o fato de não ter guardado aquela aliança feita através de Moisés. Ela que era a única temporária e a única condicional, foi a mais restrita das 3. E tendo chegado nesse ponto mais restrito, Deus começa a voltar de novo. E esta quarta aliança é tão abrangente quanto a segunda aliança feita com Abraão. Ela é para o povo de Israel. Ela tem muita coisa para ensinar para nós espiritualmente. E nós vamos desfrutar das bênçãos do reino milenar do Senhor Jesus. Mas em primeiro lugar é um reino para Israel.
e a promessa foi feita para Israel. E outro detalhe que eu queria enfatizar antes de pensar nessa aliança é que essa aliança promete especificamente um rei. Não é simplesmente um libertador, um Messias. Não é a pessoa que está em vista, mas é o cargo, a posição. Não é só o Senhor Jesus, mas é o Senhor Jesus como rei. E muitos de nós já temos aprendido, mas eu vou enfatizar isso de novo, por causa dos mais jovens, que o Senhor Jesus exerce 3 posições diferentes, lembrando-nos daqueles 3 cargos em Israel, para o qual as pessoas eram ungidas no tempo do Velho Testamento. Profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos e reis eram ungidos. E esta unção era um sinal da escolha divina. Deus havia escolhido eles e por isso eram ungidos. E o Senhor é apresentado para nós no Novo Testamento como o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. É a única pessoa na Bíblia a unir essas 3 funções numa pessoa só. Houve pessoas no Velho Testamento que agiram como sacerdote e como profeta, por exemplo. Pessoas que agiram como rei e como profeta. Mas o Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. Um trecho do Novo Testamento onde essas 3 funções dele estão unidas é em Apocalipse capítulo 1, quando ele é apresentado como a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. A fiel testemunha, literalmente é o mártir fiel, aquele que foi fiel até a morte. Falando dessa função dele em dar a sua vida por nós, vindo a esse mundo para testemunhar da verdade e testemunhando da verdade com o seu próprio sangue. Ele nos lembra daquilo que ele já fez. O nosso profeta já veio, já revelou para nós a vontade de Deus. Tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. O Filho é o profeta, a revelação completa da vontade de Deus. Como o primogênito dentre os mortos, ele é visto hoje vivo e assentado à destra de Deus, onde ele intercede por nós, o mediador entre Deus e os homens. E como o príncipe dos reis da terra, nós o vemos na sua posição futura, quando ele será reconhecido diante de todos, como aquele que tem autoridade para reinar. Esses 3 cargos, essas 3 funções do Senhor Jesus, elas correspondem às 3 necessidades básicas da nossa personalidade, todas elas deturpadas e corrompidas por causa do pecado. A nossa personalidade se manifesta nas nossas emoções. Emoções que mostram agora, por causa do pecado, insegurança. O ser humano tem medo, principalmente da morte e da eternidade. E não era para ser assim. Adão tinha plena comunhão com Deus, mas depois que ele pecou, a primeira reação foi: eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Medo de Deus, insegurança porque as nossas emoções mostram o resultado do pecado nas nossas vidas. Mas o nosso sumo sacerdote, ele consola, conforta, ele encoraja o cristão e ele trata dessa área das nossas vidas. A nossa personalidade se manifesta também na nossa mente, a maneira como pensamos e como expressamos aquilo que sentimos. Por causa do pecado, essa nossa mente é incapaz de entender a verdade de Deus. Entendemos muita coisa, conseguimos penetrar até as coisas mais microscópicas e estamos tentando desvendar as coisas mais universais.
mas o ser humano não consegue compreender as coisas do Espírito. A mente humana foi cegada. Como diz 2 Coríntios 3, tem um véu colocado na nossa mente. Mas o Senhor Jesus, como profeta, ele nos revela tudo aquilo que Deus quer que nós conheçamos, tudo aquilo que o incrédulo não pode conhecer, mas que depois de salvos nós podemos conhecer. Agora, a parte mais difícil de ser controlada da nossa personalidade é a nossa vontade. Quantas vezes o ser humano faz aquilo que as emoções dele dizem para ele não fazer, aquilo que a mente dele diz para ele não fazer, mas ele diz, eu vou fazer, é a minha vontade. E ele faz. A nossa vontade, depois do pecado, ela se manifesta em insubordinação contra Deus. Sabemos às vezes, o pecador, eu estou dizendo, o ser humano, sabe às vezes que o caminho que ele está trilhando é prejudicial para ele, sabe que é contrário à vontade de Deus, sabe que não é o melhor, mas ele insiste em fazer aquilo que ele determinou fazer. E para essa área da nossa personalidade, nós precisamos de um rei, alguém que tenha autoridade, alguém que tenha domínio sobre nós. E é isso que é apresentado aqui. Haverá um justo que domine, que reine, que controle a vontade dos homens. A próxima aliança vai mostrar como que ele vai efetuar isso, transformando o nosso interior. Mas aqui está sendo apresentada a autoridade futura do rei. Eu queria chamar a sua atenção para o pano de fundo da instituição dessa aliança. Quando Deus deu essa aliança para Davi, ele escolheu um momento. Todas as alianças, ele poderia ter instituído estas alianças em qualquer época e de qualquer forma. Mas ele esperou que Davi tivesse descanso de todos os seus inimigos. Depois que o reino dele estava confirmado, Deus disse para Davi, Davi, olha ao redor, veja a estabilidade, veja a extensão, veja tudo que existe no seu reino. Davi, vai ser assim para sempre. Não a partir de hoje para sempre, mas num tempo futuro. O reino da casa de Judá, o reino da casa de Davi, estará nessas condições para sempre. E tempos atrás eu ouvi um irmão traçando um paralelo entre os principais eventos na vida de Davi e na vida do filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel. Davi nasceu em Belém, assim como o nosso Senhor. Se o Velho Testamento chama Jerusalém de cidade de Davi, o Novo Testamento chama Belém de cidade de Davi. Davi passou a sua infância escondido, em relativa obscuridade. Quando Samuel foi na casa dele para ungí-lo como rei, Davi nem estava lá, desprezado, ocupando uma posição inferior em relação aos seus irmãos, lembrando-nos dos primeiros 30 anos da vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se manifestou ao público, quando Davi apresentou-se diante do exército, onde Golias estava desafiando o povo, os próprios irmãos dele o desprezaram. E quando o Senhor começou o seu ministério público, os irmãos dele, os outros filhos de José e Maria, que deveriam ter sido os primeiros a dar um testemunho, esse homem é diferente, ele tem alguma coisa que nós não temos. Eles foram os primeiros a dizer, ele está louco, ele está fora de si, e até saíram de casa uma vez para prendê-lo, não reconhecendo a virtude que ele tinha. Davi matou o gigante Golias, uma pequena figura do Senhor Jesus Cristo, derrotando o verdadeiro gigante, Satanás. Mas mesmo depois desse feito tão impressionante, Davi foi rejeitado pela autoridade constituída lá em Israel. Precisou fugir para os gentios,
Passou algum tempo na terra dos filisteus, onde ele trouxe bênção e prosperidade para os gentios, até que finalmente ele voltou para Israel, uniu as duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim, uniu as duas casas de Israel num reino. Chegando de volta ao reino, ele conquistou Jerusalém, que não pertencia ainda ao povo de Israel, e lá em Jerusalém ele estabeleceu a sua capital. O Senhor Jesus hoje, ele está ausente. Ausente porque as autoridades do povo de Deus, o povo de Deus na terra, Israel, o rejeitaram. Hoje ele está sendo reconhecido entre os gentios, não em Israel. O nome dele está sendo glorificado, ele está abençoando os gentios. E nós estamos aguardando o dia, quando ele vai voltar em glória. Ele vai unir as duas casas de Israel. O mundo todo estará acampado ao redor de Jerusalém para destruí-la. Mas o Senhor conquistará Jerusalém. E Jerusalém será a capital do reino futuro, do Messias. É interessante ver como Deus registra alguns dados na vida de Davi e permite assim que nós tracemos um paralelo entre a vida dele e a vida do verdadeiro filho de Davi. Pense um pouco sobre as promessas feitas a Davi. Eu queria que você olhasse com um pouquinho mais de cuidado para 2 Samuel capítulo 23, um poema inspirado, em que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, lembra da aliança que Deus fez com ele. A questão da poesia é algo difícil de ser traduzido para outra língua. Manter a métrica e a rima é algo que exige muito trabalho e muito conhecimento das duas línguas. Em relação ao hebraico, o hebraico é uma língua morta. Ninguém sabe exatamente a pronúncia de muitas palavras, até a questão da divisão silábica também se perdeu. Então nós não podemos falar nada sobre a métrica e nem a rima da poesia hebraica. Agora existem muitas partes do Velho Testamento, alguém disse que é até 60% do Velho Testamento. Eu não tenho condições de falar sobre isso, porque eu não entendo hebraico, mas se não for 60%, bastante parte do Velho Testamento foi escrito na forma de poesia. E uma característica da poesia hebraica que até no português nós conseguimos enxergar é como é normal apresentar colocações talvez impares, uma parte tendo uma relação com a outra, ou na forma de quiasmas que eu já tenho mencionado, e assim por diante. Então, aproveitando-me do ensino de outros irmãos que tem sido passado para mim, eu queria destacar algumas coisas aqui. Coisas que eu mesmo não consigo entender no hebraico, mas no português podem ser úteis para mim e para você. Essa poesia tem diversas estrofes, e cada estrofe tem vários versos. Pensando num verso como sendo uma linha de uma poesia. Ele começa se apresentando, no versículo 1 do capítulo 23, ele diz: diz Davi, o filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. No versículo 2 e começo do capítulo 3, ele apresenta a fonte divina desta poesia. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Repare como ele usa dois pares de expressões. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel, depois a rocha de Israel a mim me falou. Ainda no versículo 3, a terceira estrofe da poesia, ele dá a promessa de Deus: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele fala primeiro, no primeiro verso dessa estrofe, da extensão do seu domínio. Dominará sobre os homens.
E depois ele fala da base do seu domínio. Ele dominará no temor de Deus. Pense um pouco nisso. Haverá um justo. Várias vezes o Messias é chamado justo. Zacarias fala para Israel para ver o seu rei, justo e salvador, pobre e montado num jumento. Este justo não é Salomão. O Senhor vai dizer ainda, Davi melhor vai dizer que o Senhor não fez isso brotar ainda. Não começou a ser cumprido. É uma coisa para o futuro. Não é Salomão, é o filho de Davi. É o Senhor Jesus Cristo, como o anjo disse para Maria. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este justo, ele dominará no temor de Deus. A arma, usando essa expressão, a arma que ele vai usar para conseguir a nossa subordinação a ele, não vão ser as armas de um ditador. Olha, você me obedece, senão eu acabo com você e com sua família. Ele vai dominar sobre nós no temor de Deus. Almas transformadas por ele, para temerem a Deus, vão voluntariamente se submeter àquele que teme a Deus e que usa o temor de Deus como padrão para o seu reino. Haverá um justo que domine sobre os homens. Até hoje não houve justiça perfeita na terra. Em alguns países tem muita injustiça, até nos incomoda ver isso ainda hoje, mas mesmo no país mais civilizado que exista hoje, não existe justiça perfeita. Mas haverá um homem, haverá um justo que dominará sobre os homens. E nós aguardamos a vinda daquele dia. No versículo 4, ele descreve como será aquele reino. Será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. No português, o segundo verso é muito mais comprido, mas são duas expressões complementares, usando a figura de uma manhã. A luz da manhã quando sai o sol é o primeiro verso. Talvez seria interessante afirmar, abrindo um parêntese, que o Senhor é o sol para Israel. Para a igreja, ele é a estrela da manhã. Malaquias diz, falando da vinda futura do Senhor, o mesmo que nós temos aqui. Então nascerá o sol da justiça. O dia amanhecendo é a figura que Deus usa para falar do começo do reino milenar, do milênio. Depois dessa longa noite em que nós estamos vivendo, que vai se tornar mais escura durante a tribulação, assim como a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Aquela noite vai terminar quando o sol da justiça nascer, quando o Senhor vier para reinar. Mas para a igreja o Senhor não é o sol, o Senhor é a estrela da manhã, como diz Apocalipse. A estrela da manhã que aparece no horizonte um pouco antes do nascimento do sol. Uma figura de como a igreja será tirada desta terra antes da vinda do Senhor para estabelecer o seu reino. A igreja não vai passar pela tribulação. A igreja não vai estar aqui quando o sol se manifestar. A igreja estará vindo junto com o sol, porque depois do arrebatamento, o Senhor diz que nós estaremos para sempre com Ele. Aonde Ele for, nós iremos. Eu não sei exatamente onde eu vou estar durante o milênio. Se o Senhor vai passar o milênio todo aqui na terra, ou na Nova Jerusalém suspensa nos ares, eu não tenho certeza. Mas eu sei com quem que eu vou estar durante todo o milênio. Então, para essa figura do sol, é para Israel. Vamos andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Duas figuras paralelas, então, sobre o sol de manhã, e a segunda parte fala aquela manhã sem nuvens, um dia claro. No versículo 5 tem uma estrofe grande,
com 5 versos que formam um quiasma. O Senhor Davi diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Repare que o primeiro e o último verso apresentam essa ideia de ainda. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, apesar de que ainda não o fez brotar. O primeiro ainda é de posição. Davi diz: a minha casa não merece isso, mas Deus vai fazer isso. O segundo ainda é de tempo. Eu ainda não vi isso brotar, ainda não começou, mas Deus vai fazer isso. O segundo e o quarto verso apresentam a relação de Davi com Deus. Ele diz no segundo verso: contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna. E no quarto: toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Deus deu uma aliança para Davi. Então Davi colocou a sua salvação e a sua confiança em Deus. Deus deu para Davi. Davi confiou em Deus. É assim que é a base de todo o nosso relacionamento. Tudo que nós damos a Deus é porque Ele nos deu primeiro. E no centro do quiasma está aquela expressão: em tudo será bem ordenada e guardada. A aliança de Deus. A palavra ordenada quer dizer organizada. É a mesma palavra que é usada em Gênesis 22, quando Abraão colocou em ordem a lenha sobre o altar. Dá até para imaginar o cuidado de Abraão colocando a lenha, pensando no que ele estava fazendo. Deus fez uma aliança e essa aliança é bem ordenada. Deus não faz nada bagunçado. Alguns de nós, por temperamento, somos menos organizados do que os outros. Mas como cristãos, principalmente, nas coisas de Deus, nós temos que ter ordem e cuidado naquilo que nós fazemos. Bem ordenada e guardada, uma aliança que vai ser cumprida. Os versículos 6 e 7 apresentam a última estrofe do verso, onde ele fala dos filhos de Belial, também apresentando um quiasma, o primeiro e o último verso falando de como eles serão destruídos, e o segundo e o terceiro verso falando de como ninguém pode tocá-los. Mas essa poesia apresenta alguns aspectos preciosos sobre aquela aliança futura. E eu só deixo essas poucas considerações para tentar enfatizar a beleza daquilo que Deus fez e como isso, mesmo dirigido primeiramente para Israel, pode animar os nossos corações hoje também. Deus fez uma aliança bem ordenada, uma aliança que vai ser guardada. E essa aliança se resume nesta frase: haverá um justo que domine sobre os homens. Eu queria falar rapidamente sobre os perigos que essa aliança enfrentou. Cada vez que Deus acrescentava um detalhe às profecias sobre o Messias, Deus tornava mais difícil o cumprimento dessas profecias. Vocês jovens que estão estudando probabilidade em matemática, vocês entendem isso. Acrescentar mais uma variável torna a questão exponencialmente mais difícil. O Senhor já havia dito que o Messias viria da descendência de Abraão, daquela nação de Israel, falou que viria da tribo de Judá, falou agora que viria da família de Davi, que nasceria na cidade de Belém, e tantos outros detalhes foram sendo acrescentados por Deus. Se tiver alguém aqui com uma boa cabeça para matemática, poderia depois tentar colocar isso numa questão de probabilidade. Quantas profecias, uma dependendo da outra. Nessa questão da casa de Davi, parece que havia um elo fraco nessa corrente. Não adianta você ter uma corrente com 10 elos de ferro
e um elo de plástico. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E aqui parecia um elo fraco. O futuro rei de Israel vai ser um descendente direto de Davi. Então é só acabar com a descendência de Davi e você acaba com as profecias, você acaba com a aliança. Pelo menos 2 vezes Satanás tentou fazer isso. Por causa do tempo eu não vou entrar nos detalhes, mas leia de novo depois, 2 Crônicas 22, quando na 6ª geração, uma mulher filha de Acabe, Jezabel, da outra linhagem, casou com um descendente de Davi, e quando seu marido morreu, quando seu filho morreu, a intenção dela foi destruir toda a descendência real. Uma criancinha, de poucas semanas de vida, foi escondida no meio dos lençóis e foi preservada. Com 7 anos de idade, aquela criancinha foi colocada no trono. Parece que por tão pouco a aliança não foi quebrada. Nos dias de Isaías, mais 6 gerações para frente, os filhos de Efraim e os sírios disseram: vamos destruir Judá, vamos colocar um gentil no trono. Muitas vezes o inimigo tentou anular esta aliança. Mas como disse o bisneto de Davi, o Senhor deu essa aliança para Davi, numa aliança de sal, uma aliança que não podia ser quebrada. E por mais que Satanás tentasse anular essa aliança, Deus estava controlando todas as coisas, e ela não poderia ser quebrada. Deus diz em Jeremias: se você puder anular a minha aliança com o dia e com a noite, então faltará um rei na casa de Davi. Mas Deus prometeu na primeira aliança que enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não faltarão. E essa aliança não pode ser quebrada, porque o nosso Deus é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Uma expressão repetida, como eu já disse, 7 vezes na palavra de Deus. Eu queria terminar pensando rapidamente sobre a plenitude dessa aliança, o tempo quando ela vai ser finalmente cumprida. Tem muitas profecias no Velho Testamento que falam sobre isso. Basicamente, a plenitude dessa aliança será um milênio, mas especificamente a pessoa que vai se assentar sobre o trono. E para pensar um pouquinho sobre isso, eu só quero chamar a sua atenção para aquelas 2 profecias que nós lemos, que apresentam o nome do futuro rei. As 2 falam do reino dele, o reino de Davi, e as 2 apresentam alguns dos seus nomes. Existem mais de uma centena de nomes e títulos dados ao Senhor Jesus na palavra de Deus, cada um com a intenção de destacar algum aspecto da grandeza dele. E ainda é pouco. Nós temos que nos ocupar durante a eternidade para tentar entender a grandeza dele. Mas Isaías diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, um conselheiro sábio, um conselheiro que tem mais sabedoria do que Salomão teve. Salomão se destacou pela sabedoria das suas decisões. Haverá um justo que domine sobre os homens, e ele será um maravilhoso conselheiro. Ele tomará decisões mais sábias, até do que Salomão. Ele próprio disse, quando esteve aqui na terra: está aqui quem é maior do que Salomão. Ele é também Deus forte, não só alguém que sabe o que fazer, mas alguém que pode fazer, que tem todo o poder de Deus. Ele é também o Pai da eternidade. Ele não é o Pai no sentido da Trindade, ele é o Filho. Faça todo o esforço para nunca confundir as pessoas da Trindade. O Pai não morreu na cruz, é o Filho que morreu. Mas esse Filho, ele tem um caráter de Pai para o seu povo.
Assim como Paulo podia apresentar-se para alguns como um pai e para outros como uma mãe, dizendo que ele cuidava deles com o zelo de um pai e com o amor de uma mãe, assim o Filho, ele é o Pai da eternidade. E ele é também o título que mais se aplica ao rei, ele é o príncipe da paz. O reino dele será um reino de paz, porque é um reino de justiça. Cada um desses títulos nos fala um pouco sobre a beleza de Cristo. E lá em Jeremias 33, o Senhor apresenta outro nome do futuro rei. A versão atualizada, algumas versões dão a ideia de que aquele nome era da cidade de Jerusalém. Mas compare depois com Jeremias 23, um trecho paralelo. Ele está falando do nome do futuro rei. O seu nome será o Senhor, justiça nossa. Uma coisinha muito interessante que eu aprendi há pouco tempo. Quando Jeremias falou essas palavras, o rei de Israel era Zedequias, o último rei da linhagem de Davi. Depois de Zedequias, o reino terminou. Zedequias foi um rei mau. Foi levado cativo para a Babilônia. Zedequias colocou Jeremias na prisão. E se você ler o capítulo antes de Jeremias 33 e o capítulo depois, você vai ver Deus mostrando o seu descontentamento com Zedequias. O interessante é que aquele título, o Senhor, justiça nossa, no hebraico é praticamente idêntico ao nome Zedequias. A única diferença é que Zedequias usa a forma resumida do nome Jeová, que era muito usado em nomes naqueles dias. Já é a nossa justiça. E o nome que o futuro rei terá é Jeová é a nossa justiça. Mas para todos os efeitos é o mesmo nome. Deus está apresentando um contraste entre o último filho de Davi aqui na terra, uma vergonha, um rei que não reinou em justiça. E Deus diz, um dia eu vou levantar um renovo. Um dia eu vou cumprir a minha aliança com Davi. Haverá um rei que reinará em justiça. O seu nome será quase igual ao de Zedequias, mas o seu reino será totalmente diferente do reino de Zedequias. Como disse o anjo para Maria, ele se assentará sobre o trono de Davi, seu pai. Ele reinará em justiça. O reino dele não terá fim. E que nós possamos orar a Deus, engrandecendo o nome dele pela certeza de que esse justo dominará sobre os homens, e antecipando o dia quando ele virá. Ele não virá para reinar sobre nós, é sobre Israel, mas nós estaremos vindo junto com ele. E como diz o apóstolo Paulo, nós iremos reinar com ele. Faremos parte do seu séquito. Não seremos seus súditos como Israel será, mas haverá uma glória preciosa para todos os salvos dessa dispensação naquele dia futuro. A ele seja toda a glória pela justiça que só ele vai estabelecer aqui na terra, e que nós possamos honrá-lo e servi-lo cada vez melhor enquanto aguardamos a vinda dele. Amém.